Nesse período que nós estamos, em que se aproxima da Páscoa, há certas curiosidades que nascem no coração de alguns cristãos. Se nós devemos ou não celebrar a Páscoa. A igreja deve celebrar a Páscoa? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Nós sabemos que a fé cristã se originou nas terras de Israel, uma nação que estava cercada de cultura e tradições. E nessas culturas e tradições foram estabelecidos crenças e valores. E uma das festas que Israel celebra é a festa da Páscoa, que foi ordenada por Deus quando o povo ainda se encontrava no Egito. E Deus ordenou que nesse período do mês, no período do mês de Abib, no dia 14 fosse celebrado a Páscoa. E ali eles matariam o cordeiro, comeriam o pão asmo, ervas amargas, para memória do período em que eles ficaram na terra do Egito e como sofreram ali. Então, ali Deus estabelece a Páscoa. E essa Páscoa passa a ser uma festa anual dos judeus. Então, todos os anos os judeus celebravam, independente do local onde estivesse, na terra de Israel ou não, eles deveriam celebrar essa Páscoa. Aí nós chegamos no período em que Cristo nasce. Cristo nasceu, foi circuncidado ao 8º dia, cumpriu os ritos judaicos e uma das festas que Jesus celebrou foi a Páscoa. A última Páscoa de Jesus, ele estabeleceu uma aliança que passou a ser chamada de Ceia do Senhor, pelo fato daquilo ter sido apresentado exatamente no período da Páscoa. É exatamente desse momento que advém a ideia de que os cristãos devem celebrar a Páscoa também. Mas deixa eu fazer algumas observações aqui para a gente poder entender essa questão. Em primeiro lugar, Jesus estava celebrando a Páscoa no período do Antigo Testamento. Isso nós vemos nos Evangelhos, mas vale bem ressaltar que o período em que Jesus está não é Novo Testamento ainda, é Antigo Testamento, e ali se celebrava a Páscoa. O Novo Testamento vai iniciar a partir da igreja, no livro de Atos, onde os cristãos receberam todas as informações de Cristo e vão começar a colocar em prática e a ensinar a própria igreja. Então, lembrando que esse período é o período do Antigo Testamento, Jesus, é lógico, ele vai celebrar a Páscoa. Mas depois, como é feita a ceia do Senhor? No momento em que Jesus estava comendo com os seus discípulos, ele disse: tomai e comei, este é o meu corpo e este é o meu sangue. Jesus estabelece ali uma aliança com eles, fazendo alusão ao texto de Jeremias 31. E eu farei uma nova aliança com o meu povo. E a partir daquele momento, a igreja primitiva passa a celebrar a ceia do Senhor com o pão e com o vinho. Dito isto, o apóstolo Paulo vai confirmar esse episódio em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 15. E 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Então nós temos textos que nos remetem a essa prática da celebração da ceia, lembrando a morte do Senhor até que ele venha. Observe, a Páscoa era a morte de um cordeiro que tipificava Cristo. E a ceia é a morte do próprio Cristo. Mas ele utiliza de um pão e de um cálice para simbolizar a sua vida. Por isso que quem come e bebe está se aliançando com ele. Por isso que a ceia é uma celebração e a Páscoa é outra celebração. A ceia pertence ao Novo Testamento e a Páscoa pertence ao Antigo. A ceia pertence ao Novo Pacto e a Páscoa pertence ao Antigo Pacto. Isso quer dizer que
de acordo com Paulo, se nós formos voltar para as práticas da antiga Páscoa, nós estamos voltando para os rudimentos antigos. Paulo é preciso em combater certos comportamentos dos irmãos da igreja da Galácia, exatamente por conta de voltar para os ritos do Antigo Testamento. Nós estamos dentro de uma realidade diferente do povo judeu lá no Antigo Testamento. O que Jesus nos ordenou não foi a Páscoa como celebração, mas a ceia. Por isso, fique atento, celebre a ceia do Senhor, lembrando da morte dele até que ele venha. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.